Nesta vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz viver. Se ao ouvir essa estrofe, seus nervos estremecem e você sente uma ira irremediável contra o notável jirico que a criou, este programa é para você. Mas isso é mesmo ira ou é apenas a disposição dos instintos contra algumas inconveniências da vida diária, que a gente chama de irritação? A ira pode ser um pecado, mas pode ser justa também. Quando direcionamos nossa sede de infinito para as coisas do mundo, o nosso ressentimento e nossa ira afloram. Mas quando ordenamos essa sede, o punho cerrado deixa de ser ataque e se transforma em defesa. A defesa daquilo que é amado. Para que você não precise ficar verdinho de raiva, nós do Quinto Elemento vamos abordar a ira em todos os seus aspectos. Desde o arrebatamento iracundo mais profundo, que bela rima, hein? Até aquela zanga constante contra a infinita montanha de lixo que é a mídia no Brasil. Comigo, ao meu lado, Lucas Silva. Oba! Luigi, o irmão do Mário. Isso. E grande Felipe, cuja analogia me escapa no momento. Aquele que ama cavalos. Pô, aquele que não come uvas. Não, mas é literalmente Filipe. Filo e Olha isso, mano. Eu que tô medo. meio irado Aqui também agora. é cultura. Hipofilia. Hipofilia. Vamos lá. E aí? Não, todos aqui não muito ama calmos? nesse sentido. Vocês estão calmos ou não? Vocês estão... Estamos. Como é que tá aí o nível de irritação? O programa vai ser irado, cara. Porra, virou um irado, mano. Irado. Por que irado, né? Eu não acho... também não animal. combina. Quando o cara fala, pô, vai ser animal. Pô, vai ser Não, irado. animal é uma Ninguém coisa fala. instintiva, assim. Vai ser vegetal. Irado é, pô, um negócio que é agitado, vai ser que mineral. tem energia. Então, É do vem Rossi, daí irado. também, né? A ira Ela move, né? Ela pode ser, né, um bom Sim. sentimento, né? Ela pode Sim. ser uma... Tem um fogo, né? Exatamente. O Cristo, quando expulsa os mercadores, ele tá lá vendilhões do manifestando sua ira ali, né? Mas aí mas a ira é divina, né? E ela é Não ordenada. tem nada a ver com a porque- nossa. Mas é isso, ela não necessariamente pode ser... É negativa, né? Mas eu acho que isso deve se aplicar em todos os... Eu estava lendo também sobre a ira. E todos os pecados capitais, eu acho que eles têm essa mesma natureza, vamos dizer assim. Que são coisas que você sente por ser humano. Todo mundo sente o 7. Eu não sei, eu tô falando aqui porque os que eu pesquisei tinham essa coisa em comum. Preguiça você sente. O que é a virtude? Pra onde ela pode ir, né? A virtude é como você direciona isso. Você direciona pro alto ou você direciona pros instintos. Sim. Então, a ira, quando você direciona pro... Pô, aconteceu uma coisa que me contrariou e eu quero esmurrar o cara que me contrariou. Isso é ruim. Mas quando tem uma injustiça muito grande, você fica irado e fala, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Exato. Essa é uma das marcas do pecado original, na verdade, que é o fato de que existem certos apetites, né, que é isso que a gente está tateando, que eles servem para alguma coisa, né? Então, por exemplo, a gula. A gula é nada mais nada menos do que uma subversão de um bom apetite, que é aquele negócio que diz que você tem que comer, porque senão você morre. Não, e você tem um prazer em comer, né? Não é só comer por... Exato. Não, e o prazer, inclusive, ele é bom, né? Ele é bom e é uma consequência de que ele tá mostrando, ó, tá certo, tá comendo, tá bom, não vai morrer. Né? Ao contrário da dor, que foi tema de um programa. Acho que a humanidade fez, né, com a gula, pô. Então, e aí, quantidade de pratos, esses dias no almoço aqui, eu ainda tava agradecendo, assim, eu falei, pô, obrigado pela culinária, né? Então. Inventou o fogo, fez tanta coisa legal, né? Bom, mas e aí, divagamos. E aí a ira, ela é justamente, quando ela se torna um pecado, é porque ela está sendo... o alvo dela é inapropriado, né? Porque o irascível bem ordenado, ele é, inclusive, não só útil, ele é necessário para a defesa do sagrado. Né? Então... Ela, ao invés dela se transformar em valentia, ela se transforma em coragem, né? A ira vira... vai pro lado da coragem, ao invés de ser a valentia. A valentia é pura e simples. E tem essa confusão que se faz, né? Que às vezes as pessoas identificam a ira como coragem, né? Sim, como um ato de coragem, bravura. E, na verdade, não, dependendo aí da dose. E aí, isso é um negócio que eu acho curioso. É um pecado.
certo? A ira é um pecado. Mas tem um mais aí. É bom, mas é ruim. É ruim, mas é bom. É isso? Não. A ira não é um pecado. Foi a mesma coisa que você falou da preguiça, que na hora eu até é um meio que pecado discordei. capital. Está lá Não, listado entre Tá os listado, mas é um pecado porque ele pode te levar ao erro. Mas se você souber ordenar, que é isso que a gente acabou de falar, ele pode te levar também a virtudes, a fazer justiça, por exemplo. Né? Porque assim, Jesus, pelo menos nós aqui, eu acredito que nessa mesa, acreditamos que Jesus nunca pecou. Então, se ele ficou irado no templo, e explotou os benditos. Aquilo assim, não pode ser pecado. Não, claro. Tanto é que tem a ira divina. Tem a ira divina. A ira divina. Exato. Tem o dilúvio. Enfim. Eu acho E na verdade não é nem valentia, eu confundi, é covardia, né? Porque a covardia também, às vezes, é o uso da força contra aquilo contra aquilo que é fraco, entendeu? Isso não é valente, isso não é ser valente, não é ser cara corajoso. que bate mulher é covarde. Exatamente, é um covarde. Eu, por coincidência não, eu estava fuçando a estante lá em casa e vi um livro que eu li há muito tempo do Sêneca, sobre a ira. Sobre a ira. Que nada mais é do que autoajuda. Aquilo, cara, Autoajuda parece um grego. coach falando. É claro, o cara falou isso no... E o Sêneca tem uma história, no mínimo, controversa, né? Porque ele foi conselheiro do Nero, né? Que é o maior perseguidor. Um cara irado. Um cara bem irado, né? Quer dizer, o poder com... Isso é uma coisa que também a gente pensa, o poder irado. Né? A ira no poder. E tanto que ele defendeu, porque o Nero mandou matar ninguém menos do que a mãe dele. Não do Sêneca, dele próprio. Mano. E o Sêneca escreveu a defesa dele no Senado. A defesa, falou, o cara matou a mãe porque é muito chato. Uma mãe dessa, né? Quem não mataria? Ninguém aguenta. Aí até eu. E aí, então, e nesse livro é curioso porque se você pegar, aí pesquisando mesmo, na Bíblia, Mateus fala exatamente o que Sêneca falou. O Sêneca chupou, colou dele, porque o que o Sêneca diz? O Sêneca, ao contrário do que a gente estava discutindo aqui, ele acredita que a ira tem que ser eliminada, que a gente precisa eliminar da nossa mente, assim, Então aí ele mostra os processos, é por isso que eu digo que parece autoajuda. Uma das dicas que ele dá é que você precisa primeiro ouvir, respirar, pensar, né? Depois refletir, depois agir, né? E, enfim. E que Mateus fala, eu até anotei aqui, ele diz, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se. Ou seja, o que o Sêneca diz é isso, você vai empurrando a ira para outro momento, porque aí no momento que você refletiu, ela não é mais ira. Ela fica um pouco mais racional. Ela é um pouco mais, exatamente. Mas, então não age na paixão. Até porque o que você está fazendo aí é colocando a paixão para um lado e reordenando o interior. Você está fazendo a inteligência e a vontade se sobrepor sobre o instinto. Sobre o instinto, sobre os apetites, né? E é o que você deve fazer com todos os pecados capitais, no final. Exato. Porque se a gente voltar para todos, por exemplo, na preguiça, um cara que não é em nenhum momento preguiçoso é péssimo, cara. O cara que não tem um momento que ele fala, não, pera, vou parar um pouquinho. Preciso relaxar, preciso parar um pouquinho. O cara que é o tempo inteiro irado, enfim, se a gente vê, a gente conhece, o cara é só ir no trânsito de São Paulo, você vai ver o que é a ira no seu estado bruto. Então, né? aliás, tem um filme, um desenho do Pateta que é perfeito, ilustra isso. Vocês lembram disso? O Pateta. Pateta que é um cara legal, dá comida pros bichinhos, cumprimenta os vizinhos e tal. Quando ele entra no carro, vira um demônio. Você não lembra? Não veja isso. É sensacional. Eu detestava a Disney. E aí ele é ficava irado. Quando você era criança que você tinha que gostar, agora que você tem que detestar, porque eles estão fazendo um monte de bobagem. Antes era legal. Não, eu não gostava, porque o Disney, que começava os filmes, tinha música, aí eu ficava com preconceito com todo o resto. Eu detestava as músicas da Disney, ficava puto. Nossa, é um negócio que me deixava maluco. É um cara esquisito. Calma. Inclusive é o mais irado Deus dessa do produtora. Por incrível que pareça. Os dois que parecem mais calmos, que sou eu e você, dizem, né? O pessoal fala, são os mais irados da produtora. É engraçado Bota uma isso. câmera no O Carlão, tranquila. Quando que eu saí do sério? Irado, o Carlão não Quando que eu saí do sério? Nunca, não, ele vai ficar irado. vai ficar irado. Quando que eu saí do sério? Não saio do sério.
Não, todo mundo sai um pouco. Todo mundo gente, sai meio irritado. irritação. Todo mundo é meio irritado. Mas, Não, mas cara, isso aqui, ele sozinho na cozinha. Era uma lavação de roupa suja aqui na Você frente tá da sozinho câmera. na cozinha. Pô, cara, quem tirou a eu minha brigo faca com as daqui? panelas, brigo com ela. Tenho irado com as panelas. Não, mas Deixa cozinhar com amor, entendeu? isso aí. Muito. São as panelas vendilhonas do tempo. Vendilhãs, né? Vendilhãs. Mas voltando a essa coisa da mansidão, né? Porque o Bem-aventurados os mansos, tá no Sermão da Montanha. Eu acho que a gente tem que levar um pouco a sério esse sermão, né? Que é um dos pontos mais importantes. Sim. Quando a gente fala dessa mansidão, ela tá ligada não a você nunca sentir a ira. É isso que você acabou de falar. Você vai sentir. Então o Sêneca e o Sêneca não está errado. Não, o Sêneca. Sim, Mateus, Sêneca. Não, mas é porque você falou que o Sêneca é contra a ira. É sobre eliminar. Sobre eliminar a ira. Mas não é bem eliminar. É você, Aí, pelo menos aí, não, né? é você administrar. É você. Tem uma palavra melhor. Refletir. Deglutir. Não, é Reordenar. você, o que você faz quando você come? Digerir. Digerir a coisa para depois você, quando for agir, você agir com inteligência. Em geral, a ira está associada à reação, né? Agora, quando ela parte como ação, aí tudo bem, né? Ela tem, Sim, porque aí ela é refletida, ela é porque digerida. você provavelmente está defendendo alguma Exatamente. Está contra alguma Exato. injustiça, alguma... Existe como fosse uma pegadinha aí, é uma coisa que o Chesterton fala bastante, não é que você vai eliminar a ira, porque se você elimina, você se torna um cara indiferente. Isso. E a indiferença, ela é problemática. Sim, né? até É mais uma do que... força também, né? De se mover, de fazer. E a indiferença vai fazer você olhar para a injustiça e ser indiferente, vai fazer você olhar para uma série de coisas horríveis e fica... Não me afeta. E esse equilíbrio, entre aspas, gerado pela indiferença, é o que buscam os estoicos, é o que buscam muitos orientalistas, acho que é a maior parte deles. Sim. E isso quase que parece com o que o cristianismo prega, mas na verdade é o oposto, né? O Chesterton fala que o equilíbrio cristão não é o cara que olha para os dois extremos e diz nenhum nem outro. O equilíbrio cristão é o cara que olha para os dois extremos e diz os dois, ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Sim. Então é o sujeito que ele sempre tem aquele fogo queimando, mas ao mesmo tempo ele sempre tem a temperança no máximo também. E é na tensão entre essas duas coisas que se desenvolve Tanto é que os santos cristãos estão sempre de olhos abertos, né? Isso é uma das coisas que ele fala até na ortodoxia. Então, olhando para o mundo e vendo assim, a gente é mundo e a gente é espírito ao mesmo Exatamente. tempo. Né? E os orientais estão sempre de olho fechado para dentro de si. Negando. E o que está por fora não é legal, é melhor a gente estar Até porque o que ali. está por fora também é o que está dentro, é tudo a mesma coisa, então foda-se. Exato. É muito interessante. E a gente tem a história de santos que tiveram reações iradas. Né? Sim, tem um soco sim. na cara do... Papai Noel? Santa Claus. Não, São Nicolau. Acho que o Padre Pio tinha essa atitude, né? Dava tapa, não era? Sim, O Padre Você Pio dava dava- tapa na cara, Padre Pio tem história boa, mas é sempre associado a uma coisa que de fato é inexcusável. Porque Sim, o Padre claro, Pio, sim, claro. não era de graça. É um santo, né? Exato. Quando Pra um dar santo te dá um tapa, meu amigo, para dar um exemplo, o Padre agradeço. Pio, ele lia o coração dos outros. Né? Então, E aí, uma vez o sujeito chegou para confessar, começou a mentir. O Padre Pio falou, mentiroso! Pá, fechou o confessionário na cara dele. Vem aqui Ficou em contar silêncio. lorota. né? Então, ó, é a forma correta da ira, entendeu? Porque, Você tá- nesse caso, ele estava defendendo o sagrado e estava defendendo a alma do sujeito. Tava defendendo o sujeito, né? Porque- Sobretudo a alma dele. Exatamente, porque no sacramento da confissão, muito embora protestantes não acreditem, mas para o católico você está readministrando o sangue do Cristo. Então é um negócio muito sério. Né? E se você está mentindo na readministração do sangue do Cristo, é melhor que não readministrem. Porque Melhor senão... ficar na tua. Fica quieto. E que ele falou, vai para lá. E essa ira, é importante dizer que normalmente a ira boa, vamos dizer, a ira quando ela se reverte até em violência, né? Porque Sim. eu acho que chicotear as pessoas é violento. Cristo chicoteou, foi com o chicote que ele chegou. Ele não Mandou chegou, chibata. por favor, você pode isso aí. Vai, Porque tem beleza.
é contra aquela visão muito moderninha do Cristo hippie, né? Cristo sim, Pai de sim. amor, Ponga. porque bem-aventurados os mansos, mas, cara, não dá para esquecer. Por quê? O que ele mostra aí? O que eu acho que a gente pode ler disso? É que quando você está falando do sagrado, foi no templo, ele não fez isso em qualquer lugar. Ele estava, na verdade, desesperado não sei, né? Porque Cristo provavelmente não se desesperou. Sem esperança. Mas Não era. mas Ele tá virado. ele tava estava aflito Exato. com aquelas pessoas que estavam se condenando a si mesmo. Então, pô, eu quero te salvar, você precisa sair daí. Ele deu chibatadas por amor. Porque se é. ele... Não, é a coisa do pai, do pai do O filho. pai né? que- Dá palmadinha. Tem que dar uma palmada, porque, Opa, cara, palmada. palmada de correção. Aí eu Tem acho lei da que palmada. Tem a lei da Xuxa, né? Eu devia ter dado uma palmada. Enfim. me parece Vamos controlar o. que é aí que tá o A X da ira. questão. Cuidado. Mas aí da palmada é um bom exemplo de controle da ira. Você nunca bate no seu filho pra machucar, Exato. pra Quer espancar. dizer, Tem né? gente que faz. mas não, Não, é- estamos falando, eu tô falando das pessoas normais. normais. né? Não, eu falo, Esse tipo você, se é uma pessoa virtuosa, não vai fazer isso. sim. E aí o cara descontrolado, ele vai justamente espancar. E aí é a ira mal usada, e a ira bem usada. Do Santo Afonso, em que ele dá conselhos aos pais, naquele livro Instruções aos Católicos, e ele tá falando sobre, olha, se o diálogo, se isso aqui não funcionar, podemos recorrer às varadas. Aí ele, mas preste atenção, disse varadas e não porretes. Ah, bem. O cara deixa claro. Mas, de certa forma, tá falando isso. Você tem que dar um castigo proporcional. Proporcional. Né? E que você... Não, e às vezes eu acho que a ira, assim, resumindo é isso, a ira é quando a sua reação a uma injustiça, ou seja lá o que for, que não seja egoísta, né, ultrapassa. ela fica desproporcional Sim. ao ato. E às vezes você se Acho que é ira, injusto. você se Injusto, irrita. Porque também a gente tem que colocar, tem várias, se a gente respeitar a linguagem, ira significa uma coisa, fúria é outra, raiva Sim, outra. sim. São graus, né? Exato. A ira, por estar lá como pecado, então talvez ela seja o extremo. ou talvez a fúria seja a ira desordenada, com açúcar né? em cima. Por exemplo, com veneno. como no filme do Dia de Fúria, né? Que o cara se irrita porque o cara não serve o café da manhã, quer dizer, ele fecha. Ali é né? a gota d'água. A né? gota- não, então, mas mas Fala, assim, fala. você perdeu ali, você, cara, você caiu como é que tem até um nome pra isso, né? Você entrou em surto, né? Sim. Por quê? Porque deve ser um cara que estava o tempo inteiro controlando, não querendo se irritar, Então. né? E aí chega um gatilho que, cara, aí o cara pira. Aí Toda é a que ira tá o que ele ponto. não, Toda a ira que ele não deixou, fez certo. exato, que ele não... Aí, voltando ao estoico Sêneca, Sêneca. ele diz isso. O problema é você tem que ir dosando a sua reação. Isso é uma dica até interessante, eu acho legal. sim. Você vai dosando a reação. Sim, pô, mas eu já não falei. mas não deixa de reagir, né? Porque senão você vai acumular. Foi o que aconteceu com o cara do Dia de Fúria. Então o cara vai deixando. É o manso, aquela mau coisa, você sentido. nem diante deixando, da injustiça, nem diante... Você fica lá, indiferente Aí uma não, hora né? Você fica o nego guardando. explode, Explode. e aí, ponto, e aí vem a ira. Eu acho que o problema, me parece que o problema tá na raiz. Imagina a ira como uma chama, né? Imagina que ela é uma chama. Acho que o segredo tá na fagulha que desperta a chama. Porque se a ira, ela é combustível, né? ela é Combustível despertada, exato. Ela é despertada pelo orgulho, você é uma coisa. Se ela é despertada pelo amor, como é no caso de Deus, Sim. é outra. E o sujeito que ele fica segurando até explodir, o problema dele não é a ira, o problema dele é o orgulho. Sim. Porque o cara que Sim. ele vai se irar, ele tá puto normalmente por um motivo pessoal. É porque a pessoa me olhou feio e eu não gosto que ele feio pra mim, é porque o sujeito eu tô No puto. trabalho ele E- se sente humilhado, ele se sente depreciado, enfim, vai guardando tudo aquilo. Segurando. Chega uma hora... E ele, só que segurar é um termo muito apropriado, porque ele não é que ele tá segurando só a raiva, que ele tá sentindo a ira, ele tá segurando o orgulho. Porque ele fica Tá bravo, retendo, né? ele fica retendo aquela imagem, não, eu sou um injustiçado mesmo, não, eles estão fazendo isso comigo. Vai chegar uma hora que vai acontecer uma coisinha pequena e ele não vai mais aguentar segurar aquilo e aquilo. Vai soltar E na aí, hora errada. olha só que curioso, o senso de justiça que é inerente a todo homem, porque vem do alto, e fica tão assim, cara, já me humilharam, já fui tão injustiçado, porque aí não é a humilhação cristã, né, que você fala, Sim. tudo bem, é a injustiça, que eu acho que é mais do que, eu acho que deixa as pessoas mais iradas é a injustiça, pelo menos deveria ser, do que
a injustiça contra si, né? Sim. Mesmo que imaginária. Então aí o cara, ele explode numa... Bom, eu vou fazer justiça agora com as próprias mãos do jeito mais... Isso serve para sociedades também. A gente estava falando com o Café na Páscoa, no Domingo de Ramos, a gente falou isso. Os cristãos, os primeiros cristãos, na verdade, os hebreus estavam esperando um Cristo guerreiro. Deus guerreiro. Deus guerreiro. Redentor no sentido de tirar Tomar o poder ali, agora o poder aqui é meu. Eu cheguei. E aí, quando vem Jesus e fala assim, não, eu vim aqui, mas é outro reino, é um reino um pouco mais... E o pessoal, a ansiedade também te leva à ira, né? Porque, não, vamos resolver isso logo, vamos fazer, então... E aí, você faz logo, e aí a coisa... Querer fazer justiça antes do seu tempo, né? Também é ruim. Sim, né? é isso Apressar, que, né? isso que Mateus fala É uma aqui. certa pressa, né? Tem filósofo, que eu não vou saber qual deles, que diz que a ira tem origem no medo. Eu achei interessante isso. Quer dizer, tem a raiz no medo. Desenvolve aí. Só joguei. Eu tava... Estava esperando que é uma conclusão. Porra. Eu acho que pode Mas ser uma se das... deixa tirar. Pode ser uma das... Não a única raiz. Ela pode ter essa Exatamente, raiz no orgulho, ela pode ter essa raiz em vários... Não, por isso que eu A levantei ira a que é bola. pecado, me parece que ela sempre vai ter de uma forma ou de outra a raiz dela no orgulho. Porque Sim, o pecado ele vem do orgulho, né? O pecado... O pecado Exato. pai. E a gente fala muito pecado aqui, né? Mas quando você... Mesmo o agnóstico, o ateu, pode entender que fazer o mal, né? Quando você está fazendo o mal... Os exemplos agora na sociedade estão borbulhando, né? Aos borbotões, né? Você tem o caso recente do moleque aqui que esfaqueou uma professora de 70 anos, um moleque de 13 anos. Onde está esse tipo de comportamento? Como que essa ira chegou, né, nesse nível para um garoto de 13 anos? Né? Cara, não 13 estamos anos falando de é uma criança. pré-adolescente. É um pré-adolescente. O que que uma criança. aconteceu É uma ali? criança O que meio aconteceu grande, com essa assim. cabeça dele? O outro caso, lá na escola cristã nos Estados Unidos, uma pessoa também totalmente deturpada, a cabeça totalmente fora de eixo, né? E você chega num grau de você, assim, você vai fazer o mal puro, porque o assassinato, cara, não tem nada que chegue perto de tipo de tirar uma maldade. vida, Você tá tirando a vida da pessoa. Você tá Ela não tem uma abreviando- segunda chance. não tem nesse outra caso. chance, Quer dizer, entendeu? a não Você ser... tá tirando... a gente... Espiritual. Mas assim, aqui nesse mundo, o cara cortou, cortou o fio ali. Então, onde está isso, né? Você tem uma sociedade toda preparada, sendo criada para odiar. Bom, basta Pra odiar alguém. abrir o Twitter agora. Entendeu? Aliás, o Twitter, o próprio... essa frase esse versículo do Tiago devia estar na abertura do Twitter. Mateus, desculpa. Errei de profeta. Sejam todos de prontos apóstolo, para de ouvir, apóstolo. tardios para falar e tardios para irar-se. Você já pensou se todo mundo fizesse isso no Twitter? Acabava o Twitter. Não tem. Não, mas É um dia inteiro sem postagens. É curioso isso, porque alguém fez uma ligação entre as redes sociais e os pecados capitais, vocês viram Não. isso? Que o Twitter é, obviamente, a ira, o Instagram é a vaidade, e aí tinham vários outros, vocês me ajudem. O Facebook é a preguiça. A preguiça. Pode ser. Muita preguiça. Uma preguiça. O iFood, a gula, sabe? iFood, Tipo, Gula, mas que iFood não é rede social, né? mas enfim. Mas E aí, porque o Twitter, a gente vive numa sociedade em que falar a verdade é considerada ira e ódio, e fazer algum ato até de ódio assim, a vítima da sociedade ninguém se mexe, não é tão grave quanto você xingar muito no Twitter. Né? É engraçado que as redes sociais, elas pegam, que tem como tivessem 3 categorias de vícios que dão origem aos pecados capitais, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? E aí... Explica cada um rapidamente, só para se alguém não souber. A concupiscência da carne Você é não está falando justamente... com teólogos. É justamente a pelo desordem que vem da carne, né? Então, o mais tangível, né? Que tanto a luxúria quanto a gula, por exemplo, né? Um animal, ele não tem esse tipo de desordem. Ele vê um negócio que ele quer comer, ele tá com fome, ele come, né? A gente sente o prazer de comer e começa a comer mais e mais e mais e mais, porque a carne pede e a gente vai atrás, né?
Então, da mesma forma, tem a concupiscência dos olhos, né? Então, às vezes, você quer ver coisas que não lhe são apropriadas, né? Tanto porque vão estimular a carne de um jeito que não é para estimular. Sim, aquela olhadinha. Opa. Quanto por quanta de uma curiosidade, né? Às vezes uma curiosidade vã, Sim. né? De você querer... Da fofoca, né? Exatamente. E tem a soberba da vida, que é justamente essa ideia de que você é superior às outras coisas e que daí vem, a ira tá aí, enfim, tem o orgulho, né? Enfim, ele tá na raiz de todos, mas você vê a manifestação aí. Aquela coisa de sinalização de virtude. Isso, exatamente. Né? A vaidade, né? Então, e as redes sociais, você vê que elas apelam para todas essas coisas, né? É o sujeito lá no Instagram, doidão. Então, mas aí não acho que seja uma característica das redes sociais. Eu acho que as relações humanas, né? Não, mas elas são que ali grita mais, né? A coisa fica um pouco mais... Pelos criadores quererem aumentar o tempo de retenção e viciar o sujeito, eles literalmente... estimulam. Exatamente. Tanto é que isso antigamente funcionava. O Instagram... ele conseguiu criar essa associação de que quando você recebe um like, você se sente feliz, porque estão te apreciando e tal, e não sei o quê. E para fazer você voltar à rede, quando você posta uma coisa e sai do Instagram, ele começa a impulsionar um pouco mais a sua postagem, para ter uma probabilidade maior de ter engajamento, para você ver a notificação e querer voltar. Sim. Então, assim... Em nome da retenção do usuário, eles estimulam todo tipo de coisa. Tanto é que tem estatísticas e eles sabem lá dentro, porque vazaram memorandos internos, de que meninas, em especial mais jovens, têm muitos problemas de autoimagem por conta do Instagram. Sim. Então é um negócio que está tendo... E a ira, no caso do Twitter, né? Que você fica lá o tempo inteiro, você tá querendo brigar. Por quê? Porque você quer se sentir superior a alguém. No Twitter ali você tá... E é engraçado, aquela sensação que, eu não sei se todos tiveram, mas eu já, na minha época de Twitter mais viciada mesmo, né? Militante. De que quando você lê uma coisa, dá até um negócio assim, no estômago, assim, você fala, é físico a coisa, não é só uma raivinha, um negócio assim, vou ferrar esse cara. É um negócio assim, e aí você começa a escrever meio que sem pensar, a ira pura e simples, assim. E isso é típico, às vezes no Facebook acontecer, mas é muito típico do Twitter, né? É engraçado. E as pessoas esquecem que a gente tá falando com outra pessoa do outro lado. A gente já falou isso aqui também, já fez vídeo pro Instagram falando disso. E que, sim, exatamente. E que às vezes você, né? E você não sabe o quanto aquela pessoa é suscetível a humores. A gente hoje... E ela não te deve nada. Né? Ela não tem nenhum... É a opinião dela, às vezes ela está manifestando algo que ela não conhece, que ela não sabe, e está dizendo aquilo ali. 90%. Não, e assim, aí vem você, o espertão, o fodão, que quer dar lição de moral, você não sabe nada. Sim. Cara, baixa a bola, bicho, baixa a bola. Para a pessoa vir pro seu lado. Exatamente. Então, afasta muito mais. Por isso que já está tudo dividido. Porque nenhum dos dois lados quer chegar pro outro lado e falar assim, cara, vamos tentar. A ira controlada, digamos, a ira justa, posso dizer isso? Ela pode servir para corrigir, né? Exato. Para corrigir quem agrediu, Cara, e você xingando o cara, você não vai corrigir nada. Você só vai deixar o cara mais fechado no escuro e vai pro pau, né? Aí, tem um exemplo pessoal. Você tá chamando ele pra briga, não pra conversa. Exato. Tem um exemplo pessoal. Uma vez, faz muito tempo isso, um cara de esquerda veio reclamar porque eu falei sobre cultura. O cara falou que só esquerdista sabia fazer cultura e que ninguém na direita sabia cultura. Eu comecei a falar, cara, tem muito cara, nós conservadores lemos muita coisa de cultura e tem muito cara, por exemplo, Bach era cristão. Se pegar ao longo da história, sim, no que ele se refere hoje, ele tá com mais razão. Não. Modernismo. Mas eu tô falando assim... É verdade. A gente perdeu um pouco a... Eu tava até falando meio que em geral, assim, né? Mas foi respeitoso e tal, e a gente começou a dar uma mini tretada, assim. E de repente eu falei, cara, vem aqui. Vem. A gente não fazia nada aqui, tava meio tranquilo. Né, foi uma época mesmo de baixo, assim. Eu falei, vem tomar um café aqui, você é de São Paulo, vamos conversar sobre isso, legal a sua visão e não sei o quê, vamos bater um papo. E aí o cara falou, não sei o quê. Eu falei, eu vou te mostrar
os meus discos, coisas que a gente faz aqui na Panela, coisas que eu compus, coisas que o meu sócio compôs. Você vê, a gente é meio conservador. E aí o cara ouviu e falou, cara, como assim? Vocês conservadores fazem umas coisas meio legais. Lembra do... Mas vocês são conservadores e tocam violão? Quase isso. Quase... O cara, na cabeça dele, a pessoa que estava do outro lado, que era eu, era... se ele é conservador, se ele não está defendendo sei lá o quê, eu sou um cara de coturno, com uma coisa militar aqui, com um quadro atrás do... Né, sei lá, do Bolsoliro. Não, na época podia ser o Biruliro ou até o fascista lá, o Mussolini, né? Porque na cabeça deles também é fascismo. Então, ou então um cara super rígido, super... Eu falei, cara, sou artista, velho, faço, toco, tenho... E quando você... Eu sou de direita, mas sou limpinho. Eu quero muito ainda fazer aquele quadro Mussolini. Mussolini. Fascismo? Os estádios. Mas a questão toda é que quando você abre o coração mesmo, e isso só aconteceu por causa disso. Meu impulso era falar, vai se... Aí eu falei, não, cara, eu vou fazer o oposto do que eu tava querendo. E o cara veio e acabou... No final ele não veio tomar café, mas ele... O cadáver dele tá ali naquela parte. Tá no terceiro enterrado ali, né? Não, quer ver um exemplo de ira justa, que mostra claramente, assim, o desespero, no caso, assim, do Olavo, por exemplo, quando ele brigava. Cara, ele tá falando assim, cara, eu sei, vem aqui, presta atenção, entendeu? Eu tô mostrando pra você a coisa que é assim, caramba. Mas você sabe que é interessante, né? Quando a pessoa do outro lado, quando o cara do outro lado tinha a humildade de falar, pô, de repente eu não sei nada mesmo. Exato. Não, foi o que pelo menos aconteceu comigo, assim. Muita gente, exato. Eu também, quantas coisas ele falava, eu falava... Não, pô, esse velho é louco. Tá completamente... inclusive sobre o cristianismo. Sim. O meu negócio aconteceu quando eu comecei a ver que os detratores não estavam sabendo muito bem do que eles estavam falando. E eu fiquei meio... Acho que tu vai ter que escutar esse velho doido mesmo. Eu tive... Não, e aí as pessoas querem emular um pouco disso no Olavo, que ele fazia. Eu acho que às vezes ele também passava um pouco do ponto, né? Passava, vai, né? Mas no Facebook, né? Mas a questão é que as pessoas tentam emular e emulam só isso, Só. Né? Não o conhecimento que vinha por trás, né? Só a irritação. Então eu acho que a ira... Aquela coisa da sinceridade interior, que não sei o quê. Não, daí já joga fora. Que até com certo carinho, né? Você chama o cara com certo carinho. Ele tem isso, né? Eu sempre vi essa irritação dele como alguém que tá falando, caralho, eu tô querendo te trazer pra cá. Não tô querendo jogar meu conhecimento, a arrogância do meu conhecimento na sua cara. Eu tô querendo que você enxergue aquilo que eu tô enxergando, porra. Mas porra. E aí me contesta, se quiser. Exato. Mas presta atenção primeiro, senão você não vai falar. Primeiro vem e veja. veja. Nem contestar. Mas o ódio... Então, quando você sente... E você sente depois, até o after, né? Depois que acaba, você sente aquela... Sim, dá uma depressãozinha, exatamente. O mundo devia ter falado desse jeito. Sim. Então, esse mundo, especialmente de rede social, tá muito viciado nessa droga do ódio. E aí, sem falar coisa de petista, de gabinete de ódio. O pior é o seguinte, você vê que nessa postura, o orgulho ele é sempre um pressuposto. Por que você fica puto com o cara no Twitter falando uma coisa que não é a coisa que você concorda? E por que você tá tão irado contra ele? É porque você pressupõe que o que você pensa é que você é melhor que aquele sujeito. E você quer impor aquele negócio em cima dele de qualquer forma, né? Isso nos casos em que é uma ira, de fato, né? Então, a gente sempre tem esse negócio de esse orgulho mesmo, né? Você tá sempre se achando o rei da cocada preta e sempre querendo impor o que você pensa em cima dos outros. E aí entra no lance do ódio, entra num círculo vicioso em que você não sabe muito bem o que você gosta. Você só sabe que começa com você lá bravo porque o cara falou uma atrocidade. Você tem certeza que você não gosta, mano. Isso. Você sabe o que gosta. E aí, de repente, vai vir aquele monte de coisa que vai deixando você irritado e, de repente, você só tá irritado. Você só é contra um monte de coisa. Só está não gostando. Né? Exatamente. E você entra no... Aliás, é um erro da direita, do conservador, sei lá, desse movimento mais pro nosso lado aí, que tá virando quase revolucionário no sentido de vamos quebrar tudo, tá tudo errado, o mundo de hoje tá todo errado e não tem nenhuma proposta que seja assim, ó, a gente precisa botar alguma coisa no lugar, porque não dá mais para ser anos 40, não dá para ser mais século II, entendeu? Então a gente precisa, o que a gente vai colocar no lugar? Se você não coloca nada no lugar,
Aí é que a coisa desenvolve, né? Tanto é assim que qualquer maluco que chega propondo qualquer maluquice no meio, assim, ele não tá nem fazendo uma proposta formal, ele só tá jogando ali, meio na malandragem, o cara o pessoal compra, o pessoal compra sem pensar muito. O pessoal embarca. O Litiano fala que o intelectual moderno é o organizador do ódio, né? Então, Sim. esses caras que estão por trás, da qual a mídia Faz parte, se alimenta, né? Eles estão fazendo isso, eles estão organizando o ódio. Você pode pegar todo esse período anterior agora do governo Bolsonaro, foi toda essa administração do ódio. Gente normal enlouqueceu, cara, enlouqueceu. Tanto em na qualquer questão espectro, na verdade. da pandemia, pode falar? Em relação à pandemia, e como em relação ao próprio governo, ao próprio sujeito, né? O cara, como é que se dispensa tanto ódio para uma pessoa, em cima de uma pessoa? Que tem seus defeitos, que é um cara que fez um monte de bobagem, mas não é Hitler. Cara, não, e assim, eu juro. falei. Desculpa, o sensor aqui. Não é o Hilton. Adobe. Não é o Hilton. Adobe Hilton. Adobe Hilton. Não é, né? Não é. Você tem que ter um nível de proporção. Exato. E assim, mesmo assim, a gente, sabendo das atrocidades que o outro, que tá no governo hoje, eu não odeio ele dessa forma, entendeu? Doentia, de achar que minha vida depende que ele saia do governo. Cara, essa merda vai passar, esse idiota vai morrer, esse idiota vai pro, entendeu? Vai lá, tomara que se arrependa, espero, né? Sim, tem que ser salvo. Tem que ser salvo, mas assim, cara, vai passar. O que você tem que fazer é tentar justamente jogar seus valores 10 conto que tu não vai rezar um terço pelo Dilma. Aposto também. E aí? E aí? Cadê? Eu aposto manda o vídeo eu rezando. Manda o vídeo rezando e o Pix que eu pago 10 conto. É complicado. Eu tenho dificuldade. Eu já fiz uma, sabe assim, mas bem a contragosto, e Deus sabe que é a contragosto, então não sei se adianta muito. Mas enfim. Acho que a gente está fazendo algo, né? Tentando, pelo menos. Acho que ele dá mais valor ainda. Que é o que, sei lá, o que fazendo aquilo que faz você não o tempo todo, é tentar não fazer o que... As bobagens. O caso da Santa Terezinha, difícil, né? né, Santa bicho? Terezinha que pegava ficar do lado da pessoa que ela não gostava. Ela falou assim, vamos conversar com essa pessoa. Sim. E agradar que não gostava. E ela faz isso porque ela tem consciência do pecado dela e ela sabe que aquela ira é nada mais nada menos do que uma enganação. Porque no fundo é o que todo pecado faz, ele te engana. Exato. Você tá irado com o sujeito, não sei o quê. Não, calma, isso é falso. Não faz sentido isso. Olha, se você não gosta daquela conduta, você acha que aquela conduta é má, pressupõe que existe uma conduta boa. E se existe uma conduta boa e você quer que o sujeito tenha aquela conduta boa, é porque você quer, no fundo, o bem pra ele. Então não tem pra que você ficar irado, maluco com o cara. Calma. Agora eu queria voltar um pouco numa questão que ficou na minha cabeça sempre quando eu fui ver as coisas sobre ira, né? A ligação umbilical entre ira e justiça, né? A gente não tem como separar. E quando isso está desequilibrado, como a justiça perde totalmente. Sim. E por isso que o Demon gosta da ira, né? Porque da ira desgovernada. Porque quando você pensa numa justiça que falha, uma justiça dos homens aqui, né? Que, o cara... Eu vou dar um exemplo prático, que é onde eu ia chegar. O cara vai lá, assaltou, aconteceu isso algumas vezes, depois eu fui pesquisar, não foi uma nem duas, tá? Várias vezes no Brasil. O cara assaltou uma lojinha lá, foi preso, voltou, a justiça solta. Os policiais até prendem. Sim. A justiça solta. Vamos supor que, inclusive, que os policiais foram policiais honestos, chegaram, só entregaram e não fizeram nada e tal. Bom, na 18ª vez, o dono da lojinha pegou o cara, amarrou no poste e espancou. O que fez a ira do cara foi a justiça falha. Quando a justiça falhou, ele não teve... ela não fez só mal pro cara que foi assaltado. Ela fez mal também pro bandido, que podia estar preso, cumprir sua pena e sair fora. Então a ira... Tem tempo de se arrepender, tem tempo, todo esse processo. Isso, mas não, tu perdeu, aí perde... A falta de justiça causa ira, e aí a ira descontrolada causa mais injustiça. É uma injustiça espancar o cara. Né? Por causa o ideal seria fazer o que ele merecia. O sujeito ele detestar a injustiça e detestar o pecado. Só que tem uma subversãozinha pequenininha ali no meio, que é como trocar um fusível assim, e o cara despiroca e começa a agir de maneira desproporcional. É o lance de você virar o alvo errado, né? Que é o que a igreja sempre defende. Odeia o pecado, não o pecador. Você falou da justiça, eu lembrei de uma coisa.
existe olha, porque tem a mansidão, né? A mansidão que leva a misericórdia, e Deus é misericordioso, né? E muitas vezes a gente fala, né? Olha, se você viver pela espada, e a espada é um símbolo da justiça no simbolismo da Bíblia, né? Sim. Que o Cristo, ele vem no fim dos tempos com a espada, né? Sim. Então, e essa espada é a espada da justiça última, mas é no fim dos tempos. A gente está num tempo, né, simbolicamente e literalmente, né, que é um tempo de misericórdia. Mas essa misericórdia nesse tempo, ela me parece que ela é perfeitamente justa, né? Que, novamente, eu falo, olha, se você viver pela espada, você morre pela espada. Se você impõe a justiça nos outros, é bom você não cometer o mesmo erro que os outros, Veja lá. Pois você é. vai se lascar. O dia que você errar alguma coisa sobre o cristianismo, você vai ser julgado como você julgou aquele moleque lá, Exatamente. entendeu? Então, e essa misericórdia, ela não só é justa nesse sentido, como ela é perfeitamente justa mesmo, porque você vê, o ser humano comete lá o pecado original. Então, essa é a maior injustiça possível. Mas olha, Deus, ele é amor. Enquanto amor, ele quer o bem. Enquanto um ser que quer o bem, ele quer entregar esse bem ao próximo, né, à criatura. E aí, querendo entregar esse bem, ele vai lá e se sacrifica e tal. Se entrega. E a partir desse momento do sacrifício, como aquele ser de dignidade infinita se sacrificou para compensar aquele mal horroroso que foi feito, e gigantesco, todos os males que a humanidade passa a praticar são como se fossem nadas perto da grandeza desse sacrifício. Então a misericórdia, esse boi que às vezes Deus dá pra gente, esse perdão, ele se torna justo perante o sacrifício. Não é porque você é legal pra Exato. caramba. Então, assim, esses males, quando a gente olha pro mal que o ser humano pratica, ele é uma besteira. Quer dizer, o maior genocídio do mundo é uma besteira perto da grandeza do sacrifício. Então, não é praticar um genocídio. Não tá liberado. Mas dentro da ordem das coisas, é uma besteira. E aí, voltando para ira. a vida diária e a aplicação disso, a gente está perdendo essa misericórdia. O Huizinga, Johann Huizinga, que escreveu aquele da Idade Média, o Outono da Idade Média, ele tem um livrinho chamado Nas Sombras da Manhã. E lá ele fala o seguinte, cara, nenhuma civilização perdura sem misericórdia. Ela pode perdurar sem linguagem, sem uma linguagem rica, sem exército, mas sem misericórdia ela não perdura. Termina um matando o outro. Exato, você perde toda Sim. Cara, a capacidade de comunidade. Né? Exato, é você conviver com o outro, até o diferente. Sim. E você querer... Eu sempre falo assim, Deus fez a gente livre. O amor, ele exige a liberdade, porque você não pode... Se alguém é obrigado a me amar, não é alguém, é um robô. Exato. Eu quero um robô eu quero conquistar esse amor, eu quero que por isso que ele não aparece. É por isso que ele não se revela. Exato, senão por isso fica que ele fácil. dá só, né? Ele joga os seus sinais. Então, aí, quando a gente precisa aprender também que quando a gente olha para o outro, a gente tem que olhar... Exato, com esse olhar de misericórdia. E nesse caso específico do menino da Páscoa, viu? Tem o coelhinho da Páscoa e o menino da Páscoa. Que você olha assim... Dá pra ver que é um cara simples, é uma pessoa bacana, até parece ter um bom... É uma pessoa assim... Pega essa ira toda... Todo mundo muito bem instruído, né? Todo mundo pega essa ira toda que você tem e bota pra quem botou a cara pra bater mesmo. Tipo, o cara foi ser político lá e tá fazendo bobagem, o cara que aponta pro grande. Nesse ponto... Os esquerdinhos às vezes falam assim, não, porque o humor legal é humor contra os grandes e não contra os pequenos. Você tem que socar pra cima, esse é o termo, bater pra cima. Eu não concordo 100% com isso, tá? Eu acho que o humor é humor, mas assim, cara, se o cara é muito... você vê assim, eu não vou sacanear esse cara, vou tentar, né? Você maneira, o humor do forte contra o fraco não é humor. Não é engraçado. Não é engraçado. Né? Não é engraçado. Não é. É ridículo até. Aliás, fica feio e bobo, né? Então, mas é porque isso aí tem nuances, né? Porque às vezes você tem um humor entre um amigo seu que tem uma deficiência, vamos dizer, e aí você conhece o cara se sente incluído, por exemplo. Então tem nuances. Porque nesse ponto, por exemplo, a ira, ela se torna tão disseminada e tão cancerígena, né, como um câncer, que você tira todo o caráter pedagógico da vida, né, que assim, ninguém está interessado mais em ensinar. Ou você quer estimular o erro, como parte da esquerda faz, né, o menino tem lá uma certa tendência para ser
diferente, e o cara vai lá e fala, não, com 7 anos você pode trocar de sexo. Né? E você estimula o erro. E o outro lado é só repressão ao erro. Entendeu? Não tem ninguém querendo fazer uma ponte e falar, assim, não, vamos lá, vem cá, isso pode pensa, estar errado. isso não é pode bem ser, uma repreensão é uma ao escolha, erro. isso pode acabar com a tua vida, pode destruir a tua vida, pode fazer isso aqui. Entendeu? Ninguém está interessado nisso. E o problema é que nesse caso a repreensão não é o erro, é a quem erra. Não, exato, exato. Repreende quem erra. E o outro estimula a pessoa que está errando, né? Não tem, aí fica um negócio, cara, que não tem saída. Aí você olha lá no fim, você vai falar, cara, isso aqui vai terminar em genocídio, em guerra civil, isso vai terminar em... Entendeu? E voltando um pouquinho ao lance das autoridades, que redirecionar a ira para a autoridade, tem uma coisa aí que é interessante. Quando você falta com severidade em relação a quem tem autoridade, você está também faltando com misericórdia em relação a quem é afetado por aquela autoridade. É aquela história de, se você é muito brando com o lobo, você está sendo duro com o cordeiro, com os cordeiros. É isso aí. Quando você... É o que eu falo também sempre. Quando você tá num lugar em que tá tudo de cabeça para baixo e você tá achando tudo normal... Você que tá você tá doente ali. Exatamente. Se você, por exemplo, 60 mil mortes por homicídio no Brasil, e assim, não, tudo bem, o mundo é meio isso. Cara, você tem que falar, cara, tem coisa errada. Não tem nenhum lugar do mundo meio isso. Você precisa... só aqui, meio isso. Você precisa estar... Aqui em zonas de guerra. Aqui em zonas, não, sim, mas em zona de não guerra é aqui só. Você precisa estar irado com as pessoas que têm o poder de, pelo menos, tentar ajudar. Exato. Por exemplo, o cara do desarmamento, que a gente sabe por dados que está atrapalhando. E aí o cara vem com super manso. Olha aí como a mansidão às vezes pode vir travestida. Exatamente. Em pele de cordeiro. É em pele de cordeiro. Cultura woke, que é fofinha exatamente, e quer te que é metralhar. a mais perigosa. E quer cortar tua cabeça. Então, fofamente. aí eu quero entrar num último assunto que eu tinha pensado, não sei se vocês têm mais, que era da polidez. A gente vê, o woke é o exemplo perfeito. Eu lembrei de uma frase, você estava falando do mundo de cabeça para baixo, eu lembrei de uma frase do T.S. Eliot, que ele fala, numa terra de fugitivos, quando alguém está indo na direção contrária, é ele que parece que está fugindo. É ele que parece que está fugindo. Né? Olha só. Tá todo mundo fugindo, ele está indo no caminho certo, tá todo mundo olhando e fala, esse aí está fugindo. É muito boa. E aí, no caso, estão fugindo da realidade. Exato, Né? o cara está ali no... Mas quando as pessoas falam muito, isso foi uma acusação até pro Bolsonaro, né? Foi uma das coisas, ele é muito grosso, e às vezes ele tá falando uma coisa até sendo compassivo, tendo compaixão, falando de um jeito atabalhoado. Sim. E quando você vê aquele Alckmin falando, ou pior, o Dória, ele chega e fala, não, vamos fechar todo o comércio pela saúde, pelo não sei o quê. Vocês não respeitam vidas, vocês não gostam das vidas, vocês não E aí vidas. as pessoas desesperadas para levar comida para casa. Essa criatura, numa entrevista recente agora, né, ele não se arrepende milímetro de ter soldado porta de comerciante que vende, sei lá, bisnaga para carnaval, não tem mais isso. Mas bisnaga o pior, de pão, assim, o pior não é que ele não se arrepende mesmo, mas os ele jornalistas fazem a narrativa. Ninguém perguntou uma pergunta lá na Jovem Pan, inclusive. Vamos falar todas as letras. Sim. Acabou também. Então, no Quinto Elemento ele seria perguntado. Exato. Nossa Senhora. Não, e é isso. E a imprensa, eu não sei o que é pior, na verdade. Se é essa subserviência subserviência. É isso mesmo? Se você for pensar bem... desses caras ou o próprio Dória que não se arrepende. E não se arrepende, ele tem certeza que fez a coisa certa. E ele sabe que é mentira. Ele sabe que não funcionou. E aí falta ira no jornalismo, que é um jornalismo manso, totalmente como é que é? Chapa branca, né, em relação a ele, enfim... E aí os caras acusavam o outro lado de ser chapa branca em relação ao Bolsonaro. Se você parar pra pensar bem, todo ditador, o cara não... O Adobe, como é que é o nome? Adobe Hilton. O Adobe Hilton, ele não chegou falando, não, nós precisamos
tirar a vida Assassinar. de Não. 6 milhões. Aí ele falou, não, pessoal, nós temos aqui um problema de crise, isso aqui está acontecendo pelo bem do povo germânico alemão aqui, nós precisamos fazer isso, que a Europa vai ficar melhor também, porque tal, não sei o quê. É sempre uma linguagem altamente Se bem que polida. rebuscado, no polido. Mein Kampf ele falou que ia fazer mesmo. Sim, o mas pessoal não mas de leu. uma forma polida. O pessoal- Exatamente. Não, no Mein Kampf Eu já ele falei fala. isso aqui, fui mal interpretado. Uma Vai falar certa- de novo para ser Vou mal falar- interpretado não, de novo. É isso aí que eu os tô falando. corte. E não sou eu que falei isso, eu estou dizendo, reproduzindo o que foi dito num livro do Tratado Geral das Pequenas Virtudes, Sim. do André Comte-Sponville, Uhum. que é um livro até bem Marromeno. razoável, mais ou menos. Mas ele falava justamente isso, que o mais terrível de todo esse período é que os caras pareciam polidos. Eles não chegavam e falavam... Você está falando dos soldados Dos soldados nazis. que estavam nos sim. campos de concentração, Sim. eles A não Moretti falavam... disse nacho, não nazi. Soldados nachos. Eles É. ficavam falando, por favor, por aqui. Aqui, a câmara de gás é aqui, por Isso, gentileza. por gentileza. Aqui era... É, Posso isso pegar É seu muito casaco? pior Te do que o cara matam tá de- te espancando e te jogando lá. Te tiram Você de- prefere, inclusive, que o cara É, te espanque. que ele seja meio grosso, Que ele seja... assim, que ele porque porque, cara, você não tem como lutar contra isso. Né? Mas Você então, fica a uma polidez coisa- como a ira também precisa de um certo equilíbrio, porque também Sim, não vamos ser sim. todo troglodita, né? Não, Eu às gosto- vezes, se a eu pessoa- gosto da polidez, eu gosto de... Não. Senão vira tô todo falando mundo mal. francês, né? Mas o que é o que é legal é quando as coisas estão alinhadas. A polidez e a verdade. É o equilíbrio, ideal. A sim. gente tinha a verdade sem a polidez. Agora a gente tem a mentira Não, com polidez. Mentira Quer dizer, polida. mais ou menos, porque É o Lula isso não é mesmo. polido. É. O ideal, mas na verdade, é a polidez e a verdade. O Olavo falava também, voltando ao Olavo, falava, cara, quando você está preocupado mais com o tom do que com a mensagem, conteúdo, você não está sim. interessado na verdade. Na Você tá verdade, interessado- a verdade é a última coisa A verdade que- não importa. É. Importa é você Não, ser bem tratado. Aí É você isso, você cara. ouve os caras falando literalmente como é que é o nome disso? Eugenia lá em Frankfurt, não. Como é que é? Davos. Davos. Lá, naquele lugar lá. O pessoal dava. Os caras todos, porque tem muito alemão, né? Heinstein, Cuidado, hein? Não, mas eles parecem. O Andrew Craven fala, porque eles falam em inglês, mas com sotaque. Fala, cara, não é que parece o Craven, não, é o Michael Knowles que fala isso. Parece que você tá vendo um filme do James Bond com os vilões. Porque vamos matar todas as pessoas. Matar não. Vamos diminuir a população mundial. E eles falam isso diferentemente. Assim, exatamente. Com muita polidez. Com Com muita polidez. Doutor Rajokot. Caput. Sempre com muita educação, Exato, falando com exato. um inglês Precisamos perfeito. diminuir a população, porque os níveis Senão, gás para carbônico, para manter. a mãe terra. Como que a gente faz? A gente pega esse pessoal aqui e, né, E esteriliza. né? Eles não podem ter mais filhos. Sim, De uma forma assim bonita, né? Vamos promover laqueadura em países subdesenvolvidos. Subdesenvolvidos. Não, calma, não vamos terminar de falar isso, não. Deixa quieto. Mas eles falam coisas assim, e não só isso, porque tem gente que até meio que concorda com isso, né? Mas eles falam coisas muito piores do que isso, né? Sob a égide da ciência e de tudo. Sim. Vamos Por isso, trancar por isso que é importante, às vezes, humorista, nesse caso, por exemplo, tem o do Chris Rock, que ele faz um show recente, que ele fala, não, eu concordo com vocês, eu acho que o aborto é legal, vocês têm o direito de matar seus bebês. Então, mas quer fazer, faz, mas não doura a pílula. Não fala o que Fala o que é matar bebê. matar bebê. Inclusive, Podem ele matar. defende que pode matar até o primeiro boletim. Não vai ser nada, pode matar. Não, mas tem a tese mesmo do aborto Termina de pós-parto, assistir. que não é piada, parece, mas não é. Termina de assistir o Cartoon Network e depois nós vamos pra clínica. É muito bom, muito bom. Não, mas no limite, é o que ele falou. Já tem gente que defende o aborto pós-nascimento. Olha lá. Sim. Cara, isso é um termo real que existe mesmo. Se você Não, essa Não, criança como não tem- se irar com isso? Como não ficar puto com Pois isso? é, Aí pois é. dá pra dar uma Sendo machadada. indiferente, né? filha da Sujeito puta. desse, né? Acabar o programa com isso. Mas aí é que tá. né? E aí você, no limite, se você arbitrariamente falar a vida começa aqui, ali, é o que eu falei, a questão não é nem só religiosa. Aliás, não é Não é. religiosa. Fundamentalmente é ética e filosófica.
Porque se você põe arbitralmente onde começa a vida, seja espinha dorsal e não sei o quê, você pode pôr assim, desde que ele comece a aprender a primeira palavra. Exatamente. Aí, de repente, você vai indo até os 18 anos, Não, até o cara ter a maioridade. Se for reprovado na prova, no exame, não ia ter no exame adolescente psicotécnico, no mundo. Seria maravilhoso. Ruim não ia ser, né? Não ia ser ruim. Tinha um amigo meu que ele ficava com esse negócio O problema é que tem que passar pela adolescência Pra ficar velho. de tirar a vida da criança dentro do adulto. Eu falava, cara, mas por quê? Qual que é a linha? Não, é porque não nasceu ainda. Eu falei, não, então tem uma... na saída, na genitália da mulher tem uma magia, que aconteceu um portal. Passou dali, virou gente, pra dentro ainda não é. Caraca, Porque não tem nem a questão do tempo, né? Porque o bebê prematuro sobrevive, né? Sim, exatamente. Bom, mas a gente já tá aí de novo em outro assunto. Mas é um assunto que Não, mas é que irrita. Por fim, eu acho que tem um negócio que existe a gente fala muito da forma e da essência das coisas e tal. Existe uma forma de se portar em relação a cada verdade que é mais verdadeira. Então, por exemplo, o cara que ele é muito gentil para falar um negócio muito drástico, ele tá sendo falso na forma, mas verdadeiro no conteúdo. Né? Então, do mesmo jeito que o cara que não grita pro sujeito e não pular do precipício, ele tá agindo de uma maneira que não é condizente com a situação. Né? Então, a pessoa que não se ira com o traje sendo acontecido, ela não está agindo de forma verdadeira. E o cara que se ira com uma coisa pequena, com seu orgulho sendo ferido, ele também não está. Os dois estão irados. É o mesmo sentimento, vamos dizer. Um é pecado e o outro não. Exatamente. exatamente. Um é mau, o outro é bom. Boa conclusão. Sensacional. Direcione sua ira. Então, Hierarquia. E ouçam os discos do Ira. Não ouçam, é chato pra burro. E é hierarquia. Os discos do Ira. A gente botou Ira. Então. Aquele Não, pra os quem caras não botaram conhece. isso. Quando eu Disco olhei, do eu falei Ira. assim, isso aqui parece É o disco do Ira. Como é? Um DCE. E aquele ali é o quê? Aquele ali é o... Saturno engolindo os Saturno filhos. engolindo os filhos. Muito bem. Saturno ficou meio bravo. Eu queria que fosse Um Dia de Fúria, que eu gostava. Michael. A gente tira essa porra toda aqui na edição e põe o filme passando inteiro durante o programa. É bom que o pessoal se distrai. Bom, A ira e a fúria no cinema, ela tem... A gente podia fazer depois um minicast para Podia retratar fazer sobre como é que a ira nas é artes. tratada nas artes. Nas artes. Tem muita coisa. Tem bastante Nossa. coisa. Bastante As coisa. Vinhas da Ira. As Vinhas Tem da nada a Ira. ver. Bom de guerra. As Vítimas da Ira. As É Vítimas um filme dos anos 80. É. Que um cara que mata... Aí é curioso, você pega... É isso que é foda na vida real, e por isso que a arte é tão importante, porque ela consegue ampliar a nossa capacidade, né? Porque às vezes a Bíblia, ela é a regra geral, né? Mas ela não consegue, ela não chega no detalhe. Mas, por exemplo, o assassinato, né? A morte, não sei o quê. Esse filme é um filme pesado, porque assim, é um pai, cara, violentíssimo com a mulher, com os filhos, não sei, e no fim os filhos acabam matando o cara, né? Porque eles não veem outra alternativa, moram num lugar afastado, não tem polícia, não tem nada muito... Qual é o filme? Vítimas da Ira. Ah. Eu assisti faz muito tempo, mas aí no final eles matam o cara. Porque o cara... O que você vai fazer, cara? Né? Você vê, você fala, pô, mataram. E aí, Ali não tá- você chega a concordar com a, Não, com a em ideia alguns momentos você fala, cara, é o recurso que é o que resta, né? Não há uma outra Não precisa possibilidade. enterrar vivo, né? Não precisa, Nem não você precisa fez ser com aquele cruel. cara. Aquele teu amigo lá que você gostava muito. Mas ali, mas ali o cara... Não, o cara mereceu. pô, acordava rindo, não dá, né? Não dá. Não dá. Assobiava o tempo pô, todo. não. Bom, Dava fala- bom dia no café da manhã. Não, isso não se faz. Isso me Isso deixa é irado. terror. Quer me deixar irado é acordar felizinho. Puta Ai, bom dia. merda. Graças a Deus a patroa acorda que nem eu. Puta da vida. Vai lá, toma o seu café depois eu não do acordo primeiro puto, café. mas... Não, Mas não acordo querendo conversar. Não, eu acordo de boa. É só olhar a primeira notificação que eu fico irritado. Exatamente. Quando sou eu olhou, exatamente você o oposto. fudeu. Cara, o celular do lado da cama, esquece. Esquece. ira no momento. É ira na veia. Inclusive, eu parei de madrugada. Vai fazer aquele xixizinho, dá uma olhada? Não faço isso. Não, Nunca. porque Nunca. você Jamais. fica... Não, pra mim Eu só sono- deixo o celular lá por causa do alarme. Mas eu preciso comprar um analógico. Um despertador analógico. Não, esse não. Tem que ser aquele antigão mesmo. Tirrim. Boa. Então tá bom. É isso. Bom, finalizando. Ficamos falando... Puta assunto. Com despertadores, tem o nosso link de afiliado aqui embaixo pra você comprar o seu Analógico. despertador, vai ganhar a Analógico, comissão despertador aqui. analógico. Isso, na Amazon. Muito obrigado a todos. Obrigado, muito Esse foi bom, hein? Um quinto elemento irado. Irado. Muito irado. Brasa, bora, brasa. Envelheço na cidade.
Feliz Pelo amor de aniversário! Nossa. Acabou. Não, o cara, deixa eu só terminar com Vai essa ser uma aí. produtora O musical cara- e aprontou uma dessa. Eu cantei errado de propósito. Próprio Adesso. Não que se eu quisesse Vitinho. cantar certo eu conseguisse. A gente chama de Décio Pitinini. Quando tinha o... lá. Aí tinha o Décio Pitinini. né? E o Décio Pitinini lá. Prosódia, né? Lá. Prosódia. Prosódia. E Eu no fico Ira, imaginando se tivesse alguém da família real entrando, né? Da... Dom Pedro I, Joaquim José da Silva. Joaquim José da Silva Xavier. Isso Vai. é complicado. Pô, Mas o... digredimos, né? Mas o, Mais no uma Ira vez. tem um que ele fala da bandeira da Turquia. Tem uma parte assim. Ou procure a música do Ira que ele fala da bandeira da Turquia. É muito Deus ruim. o Mas Belchior o tentando irar Escandurra toca bem, o guitarrista. Mas é isso aí. Boa isso aí. noite, Boa um noite, grande boa abraço, noite. Depois assinem. dessa bobagem. Sem ouvir o Ira. Esse foi o final de programa mais Mais esdrúxulo do nonsense. Quinto Elemento. É o que, Até o próximo. Até o próximo. É o que é, né? É o que eu tô fazendo aqui. Puta merda. Ai, a piada que tal daí.